Olá pessoal, meu nome é Érica, eu sou da Orquídeas de Cia e hoje a gente vai falar sobre substrato. O que é substrato? Substrato é tudo aquilo que você vai plantar a sua planta, né? Então pode ser orquídea, hortaliça, o que for. Então substrato é tudo aquilo que você vai plantar. Então nós temos vários tipos de substrato. Substrato de musgo, casca de pinos, esse é casca de pinos graúdo, casca de pinos miúdo, que é bem picadinho, a casca de arroz, que agora está bastante na moda, e esse aqui é o coco, né? É o coco, chip de coco que a gente chama. Então, é claro que eu trouxe o substrato aqui específico para orquídea, tá? E orquídeas epífitas, não as terrestres. Apesar de que se for usar na terrestre, usaria essa casca de pinos miúdo, ou essa casca de pinos misturado com terra, como eu havia falado antes. Então nós temos vários tipos de substrato. Aí o que determina qual substrato que você vai usar? Então tudo depende. Depende do tipo de orquídea e depende do seu tipo de cultivo. Então, primeiro, depende do tipo de orquídea, porque tem orquídea que gosta de mais umidade, aí você usaria necessariamente o musgo. E aí tem orquídea que não gosta tanto de umidade, então você usaria mais esse substrato aqui, casca de pinos. E essa é a primeira questão da planta, lógico. A segunda questão é a forma como você cuida da orquídea. Então, se você é uma pessoa, como havia falado, que gosta de molhar muito, então sempre usa essas de boa drenagem. Ou se sua orquídea vai ficar no tempo, então sempre usa essas de boa drenagem. Se você deixa o local coberto e você gosta de molhar muito, então boa drenagem. Só tem uma vez por semana para cuidar de orquídea e está no local coberto, então pode passar para musgo. Se fica no lugar aberto e você não tem tempo de cuidar, não usa o musgo, porque o musgo acaba apodrecendo a orquídea, principalmente na época de de chuva, né? Então, a primeira coisa é essa, e a segunda coisa é essa. Aí a terceira coisa, que é o mais importante, é o tipo de vaso que você vai usar. Então, por que tipo de vaso? Depende, são três coisas. O que a orquídea gosta, como você cuida e o tipo de vaso. Então, se você gosta de usar vasos de madeira, aí como ela já é uma estrutura de boa drenagem, né, que ela não tem nem como acumular água, então eu aconselho você usar ou musgo ou misturado, musgo com casca de pinos, tá? É claro que se você for usar casca de pinos, vai cair tudo pelo lado, então nem daria, né? Então você usaria o musgo nessas caixas mais vazadas, tá? E a gente tem agora essa opção de plástico, vaso de plástico vazado. Esse também, você pode usar mais o musgo mesmo, né? Ou musgo misturado. E como já ela é toda vazada, então você tem essas duas opções. Aí você tem esse vaso que é de barro. Vaso de barro, como ela já é bastante seca, você pode usar a casca de pinos ou o musgo, tanto faz. É sempre mais para esses lados. O chip de coco, eu aconselho aquele só para quem gosta realmente desse substrato. Eu não me adaptei muito bem, tanto para replante quanto para cultivo. Eu não me adaptei bem, né? Não porque o substrato seja ruim, mas não me adaptou assim no meu jeito de cuidar. Então eu sempre gosto dessas opções aqui, de substrato de casca de pinos e musgo. E no vaso de barro também é a mesma coisa, tá? E o vaso de plástico é o que vai segurar mais umidade dessas todas, né? Esse vaso de plástico que a gente tem, esse vaso transparente e o vaso preto, então esses dois vão segurar mais umidade, então tenta trabalhar mais com o substrato de casca de pinos, tá certo? Todas as orquídeas que você vê aqui, você encontra no nosso site. E esses produtos também disponíveis no nosso site. Esse que está na descrição aqui embaixo. www.orquidecia.com.br ou pelo WhatsApp no nosso telefone. Agora vamos voltar para o vídeo. Bom, esse daqui, como eu falei, que já que tem uma boa drenagem, então, é claro, você vai só tirar a planta, né? Nesse caso aqui é a estanhópia, tá? A estanhópia, quando a gente manda desse jeito. Então, já ela formada, né? Ó,
bem enraizada. É plantar no musgo, é o que a gente gosta de plantar no musgo. A planta também ela gosta de uma certa umidade. E se você for deixar no tempo, você pode até misturar um pouco de casca de pinos ou plantar direto no musgo, tá? Aqui eu vou misturar, plantar com um pouco de casca de pinos. Isso aqui é só para mostrar para vocês, né? O que vocês devem fazer. Esse vaso aqui, ele é próprio, foi assim, pensado mais em estanhópia, mas está se adaptando muito bem às outros tipos de orquídea, principalmente as catleias. Então essa daqui é a casca, é a estanhópia, você vê que é muito simples, né? E olha, se você recebe ela e planta, logo que você planta, a gente já tem uma aqui, olha. Já formando o broto, né? O broto de flor, já florindo, ó. Ela saindo pelo buraco aqui de baixo, olha que linda, né? Então você vê que é uma planta fácil de cultivar, ela gosta muito de umidade e logo ela já vai florir. Eu nem gosto de tirar a samambaia, porque ela tira o nutriente da planta, mas essa samambaia amazônia aqui é muito bonita ela, né? Então olha só que bonita, tá certo? É estanhópia. E aqui nós temos algumas catleias também que a gente plantou. Olha só que bonita, né? A catleia também, ela foi recém-replantada, então ainda não enraizou. E tá com musgo e casca de pinos. Então ela vai muito bem também dessa forma, nesse vaso vazado, tá? E esses tipos de substrato, você nunca deve plantar, principalmente esses de carvão, só com carvão, porque ele é usado para dar uma drenagem, mas ele acaba queimando, digamos assim, né? Queimar a raiz. Mas só essa casca de só esse coco, não, casca de arroz carbonizado, eu não aconselho. É melhor misturar essa casca de arroz com o musgo para dar um pouco mais de aeração, tá certo? E você pode misturar os dois para dar um pouco mais de aeração. Uma coisa que acontece quando você usa esse tipo de substrato é o pH, ele fica mais, ele modifica o pH, ele fica mais básico. Então, a orquídea, ela não, dependendo da região que você mora, tem que ver a acidez da sua água, então, às vezes, ela desbalanceia esse pH da água. Então, é difícil a gente falar, né, como que é o pH da água de cada região. Então, conselho geral, usar pouco desse daqui e devagarzinho você vê como que vai se adaptar na sua região, tá certo? Então, essas são as dicas básicas de substrato. Vocês gostaram? Todos esses produtos aqui você encontra na nossa loja Orquídeas e Cia. Nos acompanhe.